Estamos de volta. Neste momento, a Flip apresenta o poeta performático Jailson de Oliveira, que integra o grupo Poeses do Alto José do Pinho, em conversa sobre poemas de periferia pensante com o poeta e editor Rogério Generoso. Vamos à conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos assistentes aqui do canal Arte Agora, no âmbito da EFLIP. É com o maior prazer e orgulho que estou recebendo aqui Jailson Oliveira, diretamente do país do Alto José do Pinho, que vai trazer para nós aqui, nós todos, o tema Poesia Pensante de Periferia. Vixe Jailson, Maria. pensador, que é um ideólogo, digamos, um sustentador de uma vertente importante, né, da nossa literatura, que é a literatura que é invisibilizada todos os dias, mas que é resiliente todo o tempo. Jailson, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Rogério. Boa noite, Flipo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Santos. Todo mundo que está nos ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Estamos aqui, eu e todas as entidades visíveis e não visíveis, dispostos a fazer esse diálogo poético, performático, ritualístico ou não, aqui à disposição do momento. Jailson, que é um poeta eminentemente performático, ritualista, né? De tantas jornadas que nós já passamos lá e já tivemos. Então, para começar, sem muita delonga, né, Jailson, nos traga aí um poema pensante dessa periferia, que é Certo. também, né? É. Primeiro foi bom, é bom você dizer isso. Eu não tinha pensado muito sobre o tema, mas é bom você dizer isso porque o tempo inteiro, desde os primórdios, a metrópole, as metrópoles, digamos assim, porque tem a metrópole da metrópole, a metrópole da periferia, a metrópole dentro do próprio subúrbio, pensou que aqueles que eles pensavam como colônia jamais pensariam, né? E as revoluções são provas de que as periferias pensam. Tanto pensam que o pensamento vai para o corpo, vira atitude e agem. E aí, pensando nisso, lembrei logo do poema Território, que é também uma discussão sobre a autonomia do Alto José do Pinho, minha periferia, e das agonias que ele vive de ajudar a alimentar a cidade e ficar morrendo faminto de fome. E o poema diz assim: Território. O Alto José do Pinho é um território imensamente rico e miserável, faminto de si mesmo, embora alimentador de toda a cidade. É o Alto José do Pinho, um território imensamente rico e miserável, faminto de si mesmo, embora alimentador de toda a cidade. Salve, 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 este rico e infinito, este rico e faminto, rico e miserável Alto José do Pinho. É isso. Jailson, uma curiosidade para os nossos assistentes. Alto José do Pinho é uma metáfora de toda a periferia ou é literalmente um, um extrato da periferia? Que eu lembro que o Poetes tem digamos, quase que subtítulo, O País do Alto José do Pinho. Então, eu quero entender, é uma metáfora ou é esse extrato da periferia dos Recifes e Recife, periferia das periferias? Certo. O Alto José do Pinho é uma metáfora na medida em que se reflete nas diversas periferias. Você tem
elementos da nossa periferia alto-josepinhense que você encontra nas diversas periferias. Mas também é algo concreto, algo diferente, algo específico, quando você encontra, por exemplo, nas ruas do Alto Zé do Pinho, um poeta ou uma poeta, ou vários grupos, ou um grupo de poesia, que pensa a sua vida a partir da arte poética, no Alto José do Pinho, mas que você não encontra em outras periferias. Então, a gente é universal e a gente é bem específico para fazer uma relação aí, uma ponderação ao que você está falando. Pronto, o que nós fizemos ontem, por exemplo, a gente fez uma performance poética na rua, num show onde tinham 14 bandas de rock. A gente criou uma performance poética. Então, isso em muitos eventos não seria admissível. Primeiro, porque as pessoas condenam a junção das artes, e segundo, porque as pessoas não concebem essa coisa da poesia num momento de tanta euforia que é o rock, aquela gritaria, o barulhão. E a performance poética que nós fizemos fez, no mínimo, a rua inteira de quem estava ouvindo um rock pauleira há alguns minutos, fez a poesia ser ouvida e fez as pessoas refletirem e participarem sonoramente e corporalmente da poesia, desta poesia que nós fizemos. É isso, universal e específico. É metáfora e é concreto, e é concretude. Eu fico pensando nessa pauleira que você agora nos falou, né? E eu lembro que o Poeses, que é o grupo que você, digamos, salvaguarda e amplia diariamente, né, em vários momentos, ele vai dessa pauleira, dessa suada, dessa instigância ao silêncio, né? Que é outra pauleira, né? Quando você prepara aquele evento pré-velório poético, que a gente até brincava, né? Vocês faziam um evento um dia As antes do dia. vésperas da morte e a vida. Exatamente. E aí a gente complementava com o velório. E o velório está muito envolto nesse silêncio, no luto, né? E aquele silêncio que a gente experimentava ali, aquele ritual que vinha do alto e chegava numa, em Santo Amaro, né? E primeiramente em Santo Amaro, hoje está no Mamã, né? E era numa casa lá onde vendia esse caixão, né? De defuntos. E como é que esse silêncio é tão poderoso, tão potente quanto a pauleira? Olha, você falando agora me lembrou logo da morte não morrida de Hansen, porque tinha um momento mágico e concreto, e era muito artístico e impactante, e era a queda dele, né? Ele ia ao chão, literalmente, e não deixava de ser uma morte, mas era uma morte para a vida, porque aquela queda dele saía os aplausos. Ele fazia a queda sem criar um barulho na queda. Não era, eu vou cair. Não, ele estava num recital, num poema, ou em alguma coisa, aí de repente, pá. E para quem vinha de fora, eu acho, ficava assim: o que é aquilo? É um velório, no velório está todo mundo ao redor do caixão, e tem vinho, e tem isso, é uma festa, é um enterro, e o cara cai no chão, e depois se levanta, né? Então, o que Hansen fazia era um impacto. Essa linguagem do impacto, essa peça do quebra-cabeça chamado impacto é o silêncio que nós fazemos, que não é um silêncio do emudecimento, é um silêncio de algo que vai quebrar qualquer coisa. E esse silêncio pode ser um silêncio sonoro do ponto de vista visual, corporal,
que é muito empregado na poesia que a gente desenvolve, quanto do poder da própria palavra, daquilo que a gente diz, né? Então, acho que era isso. Esse silêncio da poesia em que a gente faz conscientemente de usar, tanto é que às vezes estava todo mundo conversando e a gente entrava. É um silêncio que não se anuncia. A poesia que a gente fazia, ela não exigia que alguém dissesse agora vai se apresentar fulano de tal. Embora, em alguns momentos, precise desse alguém, né? Que faça o cicerone, que recebe, etc. Ela, ela silenciava alguns grupos ou pessoas pelo impacto. E outra brincadeira com Hansen é que ele era um dos mestres da poesia visual. Então, eu acho que a gente não tinha a habilidade que ele tinha no papel de fazer a poesia visual que ele fazia, mas a gente fazia poesia visual no corpo para o som que viria depois. Então, é esse o silêncio que a gente usa, que é também tanto quanto sonoro, é o silêncio do impacto. Perfeito. E eu vejo muito do Casa Amarela, né? Que na época ainda, o Atlético, na época que eu falo, 2004, 2005, ainda era o distrito do Casa Amarela. O Atlético não era um bairro, né? Como hoje a prefeitura fez churrasco, né? Carne de gato, sei lá, de gato. Porque denominação de bairro não é possível para ser continuar sendo a pátria, nossa pátria. Era bem legal, por quê? Porque nós invadíamos territórios, isso no sentido literal mesmo, aonde a cultura era meio que dizia assim, aqui não cabe. Eu lembro de nós invadimos a Escola Maria Tereza Correia aí, uma coisa assim, Sim. veio do alto, meninos em fila indiana para recitais, subimos depois do alto, fazemos atividades de conhecimento, de educação dentro da escola, gerando concurso literário. E essa escola foi bater em Londres, ganhando um prêmio do consulado inglês, que os poetas nunca foram bem reconhecidos por isso. Ficou meio que a gestão que levou os outros, mas tudo bem, isso não é problema. Mas, e eu falo assim que o tema da Equipo é educação, é cultura como meio de educação para transformar. Mas não, eu digo, é transmitido, não com paradidáticos, não com metodologia, mas com a sua arte, né? Se é que é uma arte pura, não sei, é uma expressão muito mais densa. E como é que tu vês aquele momento efervescente? Porque quando eu me deparei na Biblioteca Popular de Casa Amarela, e eu fiquei com vontade de fazer um recital, daí cresceu um movimento, porque Casa Amarela não estava no nosso, naquele panfletinho que a prefeitura soltava, né, como era o nome, agenda cultural, não tinha nada, e passou a ter. Era uma invasão mesmo, espaço público da biblioteca, das escolas, do Poese, acompanhando, indo só fazendo a semana pré-carnaval com poesia, literatura, comandando aquele palco, né? E você me convidou uma vez para ir lá, Isso. e a atração do dia era mais forró. Aí eu peguei para subir o Hansen, eu disse, Silvio, que vai ter, hoje vai fumar, né? A gente, a gente levando poesia e a negra querendo mais forró. Vamos levar porrada aqui. Mas aí, como é que tu via aquela Veja efervescência? quanta resistência, né? Como é que você via aquela efervescência? Rapaz, eu acho assim, tem algo que a gente ainda não consegue entender.
E talvez isso seja também muito bom para a história, porque às vezes, quando vai se colocar tudo para o tangível, para o entendível, tudo tem que ser 2 mais 2, 4. Tem poesias que você começa que você não sabe o fim. Então, 2 mais 2 não é sempre 4, não. Pode ser 3,5, 5, 1 milhão, né? E eu lembro, hoje a cidade aprova uma multidão de coisas que condenava e que a gente fazia. Eu lembro que quando a gente ia à rua era assim, os loucos perturbados. Não era o louco entendido, o louco artista, era o louco. Esse pessoal é muito perturbado, louco, vem gritar no meio da rua. Aí hoje você encontra como um alternativo dentro dos projetos oficiais, inclusive, que rolam verbas, alguns recitais na praça. Não se faz menção nem a quem começou, que não fomos nós, né? Os outros, as artes eram livres, as artes foram construídas no mundo, nas florestas, nos vales, nas ruas, etc, etc, etc. Aí eu vejo isso. Outra coisa que também é essa paixão das pessoas pelas metrópoles poluídas de tudo, é Casa Amarela sempre apresentou também um foco de cultura e de resistência social muito grande nessa cidade. E independente de algum intelectual externo que tenha vindo, não é que não tenha vindo, mas não tinha essa dependência. Casa Amarela está sendo instrumentalizada por um sociólogo de tal lugar. Hoje, por exemplo, nós temos o Centro de Formação Paulo Freire. E eu lembro que na década de 90, no final de 80 e 90, nós tínhamos em Casa Amarela um núcleo de alfabetização de jovens e adultos pelo método Paulo Freire. E não tinha nem incentivo governamental nenhum, nem dessa de prefeitura. Então, eu acho que é isso. E a gente ainda conserva também um pé no interior de onde se originou muitas que são chamadas hoje de agremiações, né? Porque hoje o maracatu do centro da cidade ele tem um certo respaldo, mas ele vem dos plantadores de cana do interior, da periferia, da periferia, da periferia. E eles vão se instalar. O Alto José do Pinho é um dos lugares onde vieram se instalar os negros daquelas épocas e de pessoas que têm relação com a cultura indígena original, digamos assim, né? Tanto é que dois dos caboclos mais instigantes da cidade são do Alto do Pinho, e a gente tem o Maracatu Estrela Brilhante, e a gente tem o Afoxé Ilha de Ebá, e as rodas de samba que são oriundas desses batucos todos. E nós temos tocadores de rock no Alto do Pinho, que são filhos de antigos tocadores do maracatu. Veja a relação, né? Então, tem alguma coisa nesse território que é sagrado mesmo. Tem alguma coisa desse território que é ritualístico. Então, tem isso e tem a inspiração de pessoas que não viveram gerações anteriores, né? Eu não vivi a geração da construção primeira, mas eu vi, senti, e no meu corpo, e no corpo do Poeses, se materializa poesias e gestos modernos com o espírito da primitividade, aquele espírito não do atrasado, mas daquilo que veio primeiro. Por isso que a gente fala da ritualidade. E essa ritualidade não é necessariamente tem tempo a volta ao passado, é se retroalimentar de elementos da primitividade, do primeiro, da arte, até você falou pura, mas digamos assim, da arte que nasceu na alvorada, que foi pouco mexida, para depois vir os outros elementos que constituem o trabalho. Então, tem muito disso. Então, no Morro da Conceição, você vê a Santa puxando uma série de questões econômicas, socioculturais e grupos que se apresentam
para a Festa da Santa. Mas lá você vai encontrar Utopia e Paixão, de Maurícia Santiago, fazendo música lírica, né, os blocos líricos no meio da rua. Aí você vai para o Alto Santa Terezinha e encontra o espaço suburbano produzindo rock, mas a partir dos tambores do maracatu. Aí você vai em Peixinhos e encontra as pessoas produzindo rock a partir do mangue, os pescadores, etc. E fortalece o movimento mangue. E assim sucessivamente. Então, aquilo talvez seja aquilo que a gente falou, né? Do universal e do específico. Então, Casa Amarela é isso. E eu lembro que, por exemplo, quando nós nos conhecemos, havia uma efervescência da literatura e da poesia na biblioteca de Casa Amarela que não havia tanto em outros lugares. Você era um dos alimentadores desse protagonismo, Hansen também, e assim foi algo que alimentou o encontro dos grupos de poesia. E lembro que nesta época a gente conheceu, foi uma efervescência de poesia na cidade também. Não que não se fizesse, mas que vocês conseguiram, naquela época, juntar pessoas de diversas comunidades, de diversos lugares, do centro da cidade, do interior da nossa cidade, para fazer poesia juntos. E eu vi, a gente pegava todo mundo do mesmo ônibus ou a mesma Kombi, ia conversando, e nas fliportos da vida nós nos apresentávamos, né? E nos encontrávamos, e era uma mistura poética da cidade inteira. Então, isso passou por Casa Amarela, né? Eu acho que é isso. Hein? Ah, tá. Então, vamos lá, mais um poema pensante. Mas um poema. é, Tem uma música da banda Austenta chamada Coisas Sem Valor. Hoje eu me apresento com essa banda, já me apresentei 3 vezes. Eu peguei uma frase deles e a gente transformou numa performance que dura de meia hora a 1 hora ou menos. Então o poema virou uma. Essa frase todinha virou uma palavra chamada multa. E é assim: as pessoas não são mais as pessoas. As pessoas não são mais as pessoas. As pessoas não são mais as pessoas. As pessoas não são mais. As pessoas não são. As pessoas são. As pessoas não. As pessoas. Pessoas. Pessoas mais. Pessoas mais. Pessoas que são mais pessoas. Pessoas que são mais as. 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 Ai. Ai. Aqui, ali, dentro de mim. Quem de fato é pessoa? Quem de fato é pessoa? As pessoas não são mais as pessoas. As pessoas não são mais. Não são mais? Não são mais. Ora, como são cada vez mais as pessoas que são mais? Mas há pessoas que são mais massa. As pessoas que são massas. E glória às pessoas que são cada vez mais massa. As pessoas não são mais as pessoas. As pessoas não são mais. As pessoas não são as pessoas não são. As pessoas. As pessoas. Quem de fato aqui quer ser pessoa? É isso aí. Agora, você me fez uma homenagem. Menino, aumenta o tom aí da voz. Você me fez uma homenagem, porque eu certa vez recitei um poema, declamei um poema meu, que ele queria me comprar o poema, que era o poema Cacos. 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 Ah, naquele poema Vixe Maria, uma imensidão aquele poema. E ele você seguiu essa ordem da concretude do poema, né? É um poema praxis, concreto, enfim. E então, isso para mim foi uma homenagem agora, né? Eu nem lembro dele todinho, só lembro que tinha coisas assim. Cacos, cacos de vidro.
cacos de vidro quebrados, né? Cacos de vidro quebrado espalhados no assoalho. Cacos de vidro quebrado espalhados no assoalho da sala. Cacos. Aí, mas a sonoridade desse poema teu e a brincadeira que faz, né? Eu lembro, quando tu fala dele, e agora eu lembro, ai meu Deus, como é do tropicalismo, mas as pessoas da salada e jantar, acostumadas a viver e morrer. É o Lucano. Panis et circenses. Então, é interessante. Ô, Jailson, me diz uma coisa. E o que é Olha, que a o gente fez juntos esse poema naquela cidade, que era o Festival Bezerros Barreiros, não foi? foi não era da religião, era. Não sei se era. Enfim, no Agreste, que a gente fica lá. Foi isso. E o que é que o Poesis hoje, como é que ele está atuando? Ele continua na mesma vertente? Ele ampliou? Porque nesses pensamentos arcaicos, por incrível que pareça, nós estamos retroagindo, né? Arcaicamente a um passado que eu tenho saudades do futuro. Como é que está o Poesis? Porque já se tentou de tudo, né? Tentou-se, eu me lembro que uma gestão aí trouxe o multiculturalismo, mas o multicultural que foi colocado era um multicultural que não era ipsilíteris o que o movimento ah, surgido na Europa pregava, né? Que era que o Estado devia garantir a existência da diversidade. E como é que tu fez hoje o poema? Como é que você vê essa interlocução de cultura que o poeta propõe com a cidade parada, que é o que a gente observa? Eu falo cidade, eu falo a sociedade, que vai dar Sim, uma rima aproximada. Né? Cidade, sociedade, idade, estamos retornando à idade das trevas, a escapatória para tudo. menino, é muita questão. É, talvez o multiculturalismo é previsto pelas gestões anteriores, porque a cidade estava faminta e surgiu um pedaço, parecia assim, né? Porque depois de 85 vem historicamente a redemocratização, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Grupos, conselho de moradores, associações, as escolas também com conselho gestor, não só do diretor, etc. Vem, parece que uma esperança de coisas, dentro dessa possibilidade de esperança, de coisas de partidos ou de gestões de esquerda, porque até o tempo então era direita, militar, não sei o que lá, e depois a gente vê que não muda tanto assim, né? É, mas parece, você analisando profundamente, que a proposta de democratização de cultura ou do multiculturalismo previsto era previsto para aqueles que eu conheço, previsto para, entendeu? É para a diversidade, mas é para a diversidade assim. Este maracatu que eu conheço mais, ele entra. Este grupo de poesia que eu conheço mais, ele entra. Ou seja, você nem pode dizer que não era múltiplo em determinados aspectos, mas era múltiplo à medida em que o umbigo se estabelece. Porque e entre nós mesmo, a gente não concebia mesmo essa democracia para todo mundo, não, né? Porque também é muito fácil a gente falar dos governos
na verdade, muitos de nós querem um governo assim mesmo. Essa forma de falar é porque hoje é mais aceitável que a gente fale contra o governo. Mas alguns de nós só querem entrar dentro do governo para fazer pior. Pior, não é nem igual, é pior. E a gente vê na fala das pessoas. A pandemia serviu para abrir o leque das desgraças todinhas que estavam, que estão e que não vão sair. Porque o nosso país, inclusive historicamente, ele não foi constituído de glórias, ele foi constituído de perdas, de massacres, de discordâncias, de destruições, etc. Né? Não é da democracia. Eu estava num debate um dia, eu disse, um dos nossos problemas é que a gente não encontra uma solução para sair do problema, a gente constrói um problema maior para que o problema que a gente esteja vivendo seja apagado. Aí a gente vive aquele problema. Depois vive um outro problema, depois cria a crise da água, aí todo mundo se remete para a água, deixa que as outras coisas estão rolando por trás e ninguém vai ter mais domínio. Aí depois outro, aí o clima, etc, etc. Aí, uma das coisas que o Poese sempre fez questão de manter é assim, nós vamos para os locais em que formos convidados e que vale a pena no sentido de que a gente não está entregando para ninguém aquilo que a gente lutou para construir, no sentido de ética, de moral, sabe, de coisas escusas, de não aceitar um contrato para tirar alguém. Olha, tu entra que eu quero que saia fulano nada. E a gente criou um caminho pela margem, né? Quando a gente entrou no palco oficial do Carnaval, a gente entrou no palco oficial do Carnaval num dia extra para fazer a nossa marginalidade oficial. E aí era o único palco da cidade, não sei se do país, que abria o Carnaval com poesia. Então, até no conceito, acho que é algo carnavalizante que outros lugares nem pensaram nem fizeram. E o Poeses continua caminhando com isso. Agora, se o que muda? O encontro de novas pessoas, o espaço consolidado aqui em cima. Ontem, por exemplo, eu tenho me apresentado com algumas bandas, mas o grupo não. E a Peixeira, que é uma banda mais nova do Alto do Pinho, a gente queria botar um som nessa performance. Vocês topam, dentro daquele ritual que eu fazia com vocês. A gente fez na Paraíba, ele, massa. Então, assim, casou perfeito na hora. Aconteceu. Então, essas mudanças que a gente tem feito, ou seja, mudanças, porque a banda não existia no nosso roteiro. Ao entrar, existiu. Então, houve uma mudança de roteiro, mas não foi uma mudança que mudou, que contrariou, que contradisse a arte nem um poema que nós fizemos. E tem uma coisa assim, esse é o tema central. Então, o que é que na poesia que cada um já faz, eu, Magda, Gerson, Sebastião Marinho, Rodrigo Bartol, já faz, que é isso, porque aí a gente garante o universal sem destruir a individualidade de cada um. Quando a gente fez o espetáculo que foi para São Paulo, Bélgica também, Igor, que foi para São Paulo, a gente fez nisso. Era. Eita, meu Deus! Diásporas, uma pós-ética das humanidades. Então, cada um trouxe um elemento de si, a roupa era igual, mas a cor da roupa era a cor que cada um mais gostava. O elemento que tinha de lado, podia ser que o público não soubesse, mas a gente tinha compreensão do símbolo que a gente utilizava do lado do peito, que era um símbolo do povo que cada um tinha pesquisado. E aí o poema de cada um e um poema meu ou de outra pessoa aceita pelo grupo como universal, como condutor do trabalho. Então, a gente tem essas mudanças e tem essas permanências, né?
de sermos nós mesmos, de acontecer na rua, de juntar mais gente para fazer o que a gente faz e de impactar nas questões sociais também, porque a luta pelo recolhimento do lixo do Alzé do Pinho, a gente esteve até o dia de conseguir, no ano retrasado, a caçamba do lixo, que não tinha. E a creche que está saindo agora pela Prefeitura do Recife, a gente esteve participando em todos os debates, eu fui o representante da comunidade no Ministério Público, na audiência pública, que determinou que a Prefeitura tinha que oferecer um plano de construção da creche para a comunidade. Então, é uma poesia pensante, no sentido também de provocação, de atuação real no espaço social que nós vivemos, né? Com as autoridades e assim por diante. Ailton, foi um prazer estar contigo, com o pensamento periférico, que devia ser um pensamento estruturado, estrutural, não só na periferia, mas em todos os recantos. Muito agradecido, e você tem mais um minutinho aí para suas considerações, porque eu sou generoso, mas sou rigoroso. Eu estou vendo. Oh, a gente Mas, só tem a agradecer. Eu passei agorinha num sítio e estava com Magda e Gerson. A minha ideia é que eles pudessem vir para cá para a gente trocar junto os poemas, mas não deu. Eles foram resolver uma outra coisa. Mas estamos aqui. Então, agradecer a oportunidade, dizer que foi muito boa a conversa, poder falar, né, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente gosta, que produz de coração, é muito bom, muito bom. E dizer que nós estamos aqui à disposição também. A gente quer só usar os mecanismos que vocês construíram, não, mas quer vocês aqui. Então, na próxima oportunidade, olhe, garanto que vão ter muitas outras pessoas recitando com generosidade nesse programa e em outras coisas que vocês criarem com o talento que vocês têm. Então, muito obrigado e muito obrigado. gente amiga, foi um bate-papo bem gostoso, acredito que vocês também gostaram. E a Eflip continua. Vamos a uma próxima atração. Tchau, Jailson. A gente se vê por aí. Tá, até logo. Valeu. Parabenizando o poeta performático Jailson de Oliveira e o poeta e editor Rogério Generoso pela conversa sobre poemas de periferia pensante, vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da Eflip retornará às 15h30 com a participação da escritora Cláudia Guerra, que, com mediação de Rogério Generoso, falará do percurso que a levou das artes jurídicas, das letras jurídicas à literatura. Será uma mesa imperdível. Até logo.